todos, sejam bem-vindos ao canal Repartindo Pão, onde prosseguimos em conhecer mais de Deus através de sua poderosa palavra. Já de princípio, curta esse trabalho, compartilhe pela fé, seja um abençoador na vida de alguém, amém? Quero deixar uma palavra no princípio a todos, na carta aos Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 9, diz assim: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que eles se entregaram. Vamos ouvir mais um ensinamento do Senhor Jesus no dia de hoje. Como você viu no título desse vídeo, o assunto é o divórcio. Nem sempre o adultério é o que leva as pessoas ao divórcio, não é verdade? Apenas 2 versículos que Jesus vai ministrar o nosso coração aqui, versículo 31 do Evangelho de Mateus 5, também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. No Antigo Testamento fala isso. Vós ouvistes, né? Também foi dito, Jesus está dizendo. Ele diz: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz com que ela cometa adultério. E qualquer casar com a repudiada, comete adultério. Olha aqui que o Senhor Jesus está falando ao nosso coração. Caros amados, casar é fácil, não é mesmo? Difícil é permanecer casado, pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor, em Malaquias 2,16. O plano de Deus é que o casamento seja um compromisso para toda a vida. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Está lá em Mateus 19,6. Independentemente do ponto de vista que se tem a respeito do divórcio, Deus ele estabeleceu algumas leis com o objetivo de proteger o direito dos divorciados, né? Em particular aqui das mulheres. Eu quero ler a tradução de Deuteronômio 24, na tradução da Nova Linguagem do dia de hoje. No versículo 1 diz assim: pode acontecer que um homem case, mas depois de algum tempo não goste mais de sua esposa, porque há nela alguma coisa que não agrada a ele. Nesse caso, ele deve preparar um documento de divórcio, entregá-lo à esposa e mandá-la embora. Ele irá, então poderá acontecer que case com outro homem, no caso ela, né? E que este também não goste mais dela e se divorcie dela. Ou então poderá acontecer que ele morra. E em qualquer um desses casos, o primeiro marido não poderá casar de novo com essa mulher. Ela é impura para se casar. Casar de novo com ela seria uma ofensa contra Deus, o Senhor. Portanto, não deixe que se cometa um pecado tão grave assim na terra que o Senhor nosso Deus lhes está dando para ser de vocês. Olha que forte essa palavra aqui, meus amados. Essa tradução aqui é a Nova Linguagem no dia de hoje. Olha que coisa séria é essa mensagem. Então, meus amados, vamos ter um cuidado, vamos observar o que o Senhor está falando ao nosso coração aqui. Sobre as palavras do Senhor Jesus aqui. Então, olha como é que funcionava o divórcio, o casamento naquele tempo. Até Moisés aí veio o 10 mandamentos, Deus protegendo, né, os divorciados, no caso das mulheres, com essa palavra. Então, o que nós podemos entender no dia de hoje, meus amados, de lição, de entendimento, de aprendizado, com o Novo Testamento, Cristo trazendo novos entendimentos, interpretações, porque naquela época os casamentos eram arranjados pelos pais, e o marido e a mulher só se conheciam na noite de núpcias, e o divórcio era permissível quando havia algum defeito descoberto na mulher. E antes que pudesse obter o divórcio, o homem tinha de provar que havia nela algum motivo válido. Não somente o homem tinha de provar o fato, mas também tinha de estabelecê-lo com 2 testemunhas. 2 pessoas tinham que dar testemunho de que realmente aquilo era verdade. Se o homem, por qualquer motivo que fosse, quisesse livrar-se de sua mulher, ou seja, por causa de alguma outra causa, né, livrar-se dela da forma que ela agia, ele tinha que apresentar uma espécie de desculpa esfarrapada, podemos dizer assim, e com base nela se divorciasse de sua esposa. Mas a verdadeira causa de separação nada mais é do que as concupiscências dos olhos. E por essa razão Jesus introduziu o tema do divórcio, fazendo um elo com os versículos anteriores. Tem um estudo, nós temos um vídeo anterior a este, que fala sobre o adultério. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Então Jesus se refere à questão toda do desejo dos olhos daqueles homens. No versículo de número 28,
né, desse estudo, até podemos ler aqui, diz assim, ó, eu porém vos digo, qualquer que atentar na mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Olha como é que eram esses homens naquela época. Então, Jesus sabia disso. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo esse elo da antiga lei com aquela nova instrução que ele estava ministrando aqui. Então, nós podemos ver, meus amados, de novo no versículo 31, diz assim, também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Olha só o que Jesus está trazendo, uma ilustração do que estava escrito na lei, né? Que qualquer um poderia se divorciar-se de sua mulher, mas que lhe desse a carta de desquite, né? O documento para que ela fosse embora. Então, além disso, qualquer homem podia simplesmente dizer que não queria mais sua esposa e poderia despedi-la de casa. Então ela ficava, portanto, à mercê do mundo, das concupiscências da vida, do mundo, né? E sendo rejeitada, abandonada, corria o risco de ser repudiada. Vou dizer assim, repudiada ela já foi, né? Mas corria um risco de ser acusada, vamos dizer assim, de infidelidade, adultério e até mesmo apedrejamento até a morte pelas outras pessoas. Veja que foi por causa disso que a lei foi dada a Moisés com o intuito de amparar. Então a lei amparava, protegendo a mulher onde esse documento, essa carta de divórcio, fosse dada a ela. Sabe que o propósito da lei de Moisés era mostrar que o divórcio não era um compulsivo, algo comum, rotineiro. Seu objetivo era de impor certa ordem na situação que se tornava inteiramente caótica. Pois imagine uma situação em que qualquer homem que se em algum momento de paixão e subitamente sentisse aversão por sua esposa e atraído por outra mulher pelos seus olhos, quisesse desvencilhar-se da antiga. Misericórdia, amados. Mas os fariseus e escribas, eles ensinavam que Moisés ordenara o divórcio. Todavia, na lei de Moisés, nunca ordenou ao homem divorciar-se de sua mulher. Tudo quanto ela fazia era dizer ao homem, se você quiser divorciar da sua mulher, tudo bem, pode fazê-lo, segundo essas condições, com carta de desquite, né? O Senhor Jesus mostrou que estas leis foram dadas por causa da dureza do coração das pessoas. Meus amados, e nós conhecemos essa palavra, tem até lá em Mateus 19:8 fala, né, da dureza, e também foi por causa dessa dificuldade que o homem tem de perdoar, a dureza do coração do homem. Nós podemos ler essa palavra em Mateus 19, versículo de número, vamos achar aqui, versículo de número 8, diz assim, disse Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas no princípio não foi assim. Aqui, essa palavra está dizendo em Mateus, que Jesus está falando aqui, né? Moisés falando porque foi por causa da dureza dos vossos corações, Moisés vos permitiu, tolerou, vamos dizer assim, repudiar vossas mulheres, mas disse também que no princípio não era assim. Então tudo baseia-se nas palavras de Jesus. Todas as polêmicas em relação ao possível divórcio ou um novo casamento, se são ou não permitidos de acordo com a Bíblia. Em Mateus 5, 32, aqui vamos ler de novo, diz assim, eu porém vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, que faça com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Então, meus amados, nós lemos o versículo de número 8 de Mateus 19, mas diz aqui também em Mateus 19, e o versículo de número 9, eu quero ler assim, ó. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, e que casar com outra, comete adultério, e que casar com a repudiada, também comete adultério. Eu li um pouquinho rápido, que é a mesma palavra para te mostrar que são a mesma palavra. Então, a única coisa que as Escrituras possivelmente dê a permissão de Deus para o divórcio e um novo casamento é a frase, a não ser por causa da infidelidade. E muitas pessoas compreendem essa cláusula como uma exceção, como se referindo à infidelidade matrimonial. Ou seja, vamos entender isso. Durante o período de compromisso pré-nupcial, segundo o costume judeu, um homem e uma mulher eram considerados casados mesmo durante o período em que estavam ainda prometidos um ao outro. E a imoralidade durante esse período em que estavam comprometidos, né, seria a única razão válida para o divórcio. E essa infidelidade conjugal, traduzido para o grego, é uma que pode
significar qualquer forma de imoralidade sexual e também pode significar fornicação, prostituição, adultério e outras coisas. Mas Jesus está passivelmente dizendo que o divórcio é permitido se a imoralidade sexual for cometida. As relações sexuais são uma parte muito importante no laço matrimonial, dizemos assim. Aqui mesmo no livro de Mateus 19:5, Jesus diz assim, quer ver? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois, uma só carne. Olha o que ele está falando aqui. Olha a importância disso, dos dois ser uma só carne. E em Efésios 5:31 também é o mesmo versículo. Casamento é monossomático. Os dois se tornam uma só carne. De forma que o sexo fora do casamento e antes do casamento são contrários ao projeto de Deus. Mas o sexo no casamento é uma ordenança divina. Outra coisa, o que Deus uniu não separe o homem, diz a palavra. Então, para o nosso Deus, o casamento é indissolúvel. E quando aqueles fariseus questionaram a Jesus, então por que Moisés mandou dar carta de divórcio e mandou repudiar, diz assim, né? E o Senhor respondeu eles dizendo que Moisés nunca mandou dar permissão, ele nunca mandou, ele permitiu, ou seja, ele tolerou. Por causa da dureza do vosso coração, Jesus explicou. Então o divórcio acontece quando há incapacidade de perdoar. Casamento é um projeto de Deus, é a vontade dele. O divórcio não. Então vai um recado aqui para todos os casados, lute pelo seu casamento, não desista do seu casamento. É possível sim perseverar em meio às crises, se permita perdoar. E se for necessário vencer a si mesmo primeiro, faça pela fé no Senhor, com a força dele, instruído por ele, com a capacidade dada por ele, por Deus, aí você vai e você consegue. Lembre-se, pois Deus não aprova o divórcio. E chegamos aqui, meus amados, ao final de mais um vídeo, mais um estudo. Fiquem todos com a santa paz do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus.